Então ele vai começar aqui com a organização de dados, que a gente tem que organizar os e dados. também estou a dar o diagrama em árvore. Comecei a dar. Ah, sim, o começo de probabilidade tem tudo isso. Sim. Poxa, mas tudo de uma vez assim? O meu professor Bastante coisa. normalmente quando começa um capítulo, porque o nosso livro está dividido em capítulos, e depois o capítulo tem coisas de organização e tratamento de dados. E normalmente está ligado o diagrama de árvores, os histogramas e para organizar a moda, a mediana. Claro, tudo isso junto, né? Isso aí. Uhum. Bom. Então, que tal a gente fazer. Eita, mas eu não gosto do jeito que as coisas vêm com resposta aqui. Essas classificações de tipo de variável, vocês têm isso? Por exemplo, aqui, salário. Né, na realidade, existem dois tipos de variável, né? A quantitativa e a qualitativa. Te lembras do teu professor falar disso? Sim. Ah, é? Uhum. E aí, por que o salário é uma propriedade quantitativa, então? Não sei. Porque é uma quantidade. É uma quantidade, mas porque é número, certo? Sim. Ah, muito bem. E o gênero, que é, né, masculino ou feminino, por que é uma qualidade qualitativa? Por Isso é que que é eu não sei. qualitativa? E qualitativa vem de qualidade, tá bom? Vem de tipo. Então, é uma coisa ou outra. É mulher ou homem. São coisas, né? São nomes, vamos dizer assim. Não são quantidades, não são números. Certo? Sim. Então, quando tu tá tratando de nomes, é qualitativa. Ok. Homem ou mulher, nomes, são palavras, né? Muito bem. Então tá, eu acho que com essas duas ideias, né, dá para fazer as outras. Então deixa eu pegar isso aqui e eu vou fazer uma coisa aqui. Só me dá um minutinho. Pra eu arrumar e tirar as respostas e não fica muito fácil, né? Sim, entretanto, achei as páginas. Tá bom, só vamos terminar essa aqui já que eu preparei, né? Ok. E já vai me mandando então lá no WhatsApp. Tá bom, sim. Espera isso, vou só já mandar. Isso eu já mandei. Já que está a enviar. Certo? Porque a net aqui não está boa. Não está, é? Não sei o que é que está a acontecer. Que coisa. Muito bem, depois a gente faz essa. Enquanto Tá você bem. vai pensando aí nas próximas. A C, a D, a E. É quantitativa. Isso, a gente já viu sobre a A, né? E a B é qualitativa. E a C? É quantitativa. Quantitativa? Número de irmãos é um número, né? Então, é quantitativa, isso mesmo. Quantitativa, quantidade de irmãos. D. É qualitativa. Aqui se ele tá falando assim de bom, médio, ruim, né? Então é qualitativa. Sim, mas se for o número de opiniões já é Mas não pediu, quantitativa. não pediu um número de opiniões, pediu sobre a opinião. Então é qualitativa. Mas poderia ser uma nota também, que no Brasil quer dizer a 10. Quando eu falo pro meu aluno, você vai tirar 10 na prova, ele fala, pô, mas só isso? Meu aluninho aqui de Portugal, é que lá no Brasil vai de 0 a 10 as provas, né? Que vai de 0 a 20. E então, né, se ele fizesse ali a avaliação da água de 0 a 20, qual é a qualidade da água? Daí seria quantitativa. Mas como provavelmente ele está pedindo opinião direta, assim, a água é boa, a água é ruim, não gosto da água. Daí é qualitativa, tá bom? Ok. E, número do sapato. Quantitativa. Quantitativa, é uma quantidade, muito bem. Um númerozinho. E F, escolaridade. Quantitativa. Quantitativa? Por quê? Me explica. Porque é os números das classes. Se tu pensar dessa forma, tudo bem. Mas eu tava pensando em mais coisas do gênero, tem o primário, tem o secundário, ou tem a graduação, ou tem a pós-graduação. Tava pensando nisso. Ok. Daí, Então, nesse caso, seria qualitativa, concorda comigo? sim. Ok.
Então, agora vamos fazer aquele exercício, beleza? Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Eu vou colocar as coisas uma do lado da outra, né? Acho que fica melhor para ver. E aí, o que será que tu tens aí? Me leia e diga. Vou ter que colocar o 10 menos 19. Oi? O 10 menos 19. 10 menos 19? Sim, Por quê? porque é o mínimo como limite inferior da primeira classe. Use o mínimo, o limite inferior da primeira. Tá bom, mas ele quer que tu faça o histograma, né? Então tu Sim. tens que construir uma tabela de frequência, certo? Sim. Então a primeira coisa eu acho é você fazer isso aí, deixar esses dados em RAW, não é mesmo? Sim. Então faça isso e mande uma foto de como ficou. Para fazer a tabela com todos os números em baixo. É, eu só quero que tu escreva em ordem crescente, né? Que é RAW. Isso aí. Tá bom. Depois a gente vai usar essa foto para fazer a tabela de frequência mais rápido. Tá bom. Senhor, mas por exemplo, eu tenho 3 10, eu coloco os 3 ou só coloco um? Os três, né? Ok. Isso faz diferença. Faz toda a diferença tu ter 3 10. Já está, senhor. Já está? Manda uma foto aí. Muito bem. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então a tua tabela de frequência vai ter que ter tudo isso, né? Uma classe para cada um desses números, né? Sim. Portanto, vamos fazer isso. A gente começa simplesmente colocando os dados aqui numa coluna com um X na frente. Então 10, 11, 12. Senhor, mas como assim 5 classes com a mesma amplitude? Não é a mesma amplitude. Ah, Não, pera, mas só... ele pediu no enunciado? Ah, tá. Se ele pediu, aí tem que fazer. Daí tem que fazer. Pensei que não precisava. Só deixa eu fazer aqui, só um segundo, fechar um negócio aqui. Ó, tu queres então 5 classes com a mesma amplitude. O que é amplitude? É a distância.
ficou ruim, né? Eita, precisava ler o enunciado todo, que chatice. Deixa eu arrumar aqui. O que é a amplitude da classe? A amplitude da classe é, vamos dizer assim, o tamanho que vai ter que ter a tua classe. Que é o que é a classe, né? A classe é uma distância de um dado para o outro. Por exemplo, de 10 a 11. Isso aqui é uma classe. Tu está pegando todos os números que vão de 10 a 11, percebe? Por exemplo, se tu pegar todos que vão de 10 a 11, quantos dados vão de 10 a 11 aqui? Concorda comigo que são 5? Sim. Isso. Então essa é a frequência. 5. E assim você vai fazendo, entendeu? Ah, ok. Eu pensei que tínhamos que fazer uma conta porque o meu professor nas aulas ele diz sempre para Tem a que gente fazer. dividir o Tem 10, que fazer. para a gente fazer a subtração do 10 com o 19 e isso vai Sim. ser a classe, acho eu. Não, isso vai ser a amplitude total da tua distribuição, que é Isso, 9. isso. Agora, com isso, você disse que quer que tenha 5 classes, certo? Sim, Tá ali no enunciado. Então, a amplitude da classe normalmente a gente chama de I, que vai ser a amplitude normal dividido pelo número de classes que tu quer. Ou seja, 9 dividir por 5. Quanto que é 9 a dividir por 5? É é, quase 2, né? Então vamos sim, colocar que é 2. Daí, né? Porque não tem número com vírgula aqui pra gente ficar usando número com vírgula, né? Faria sentido. Então a gente pode fazer uma classe que vai do 10 ao 12, que vai do 12 ao 14. Essa já é a segunda. Que vai do 14 ao 16. E do 16 ao 18. E do 18 ao 20. sim, São 5 classes, todas de mesma amplitude. Porque isso aqui, I, é a amplitude da classe. Então todas têm 2 de amplitude, tá vendo? 2, 2, 2, 2, 2. Não é mesmo? sim, Isso, só isso. Então tu acha a amplitude total da tua distribuição, que no caso é 9, e divide pela quantidade de classes que tu quer, que são 5. Daí tu descobriu que cada uma tem que ter aproximadamente 2 ali. Né? Como deu quase 2, pelo menos que 2, né? 9 dividido por 5 é um pouco menos que 2, concorda comigo? sim, Então você joga para cima para ficar redondo. Ficar um número redondo, ok? tá bom. Pronto. E agora você tem que olhar ali no seu hall e me dizer quantos dados tem de 10 a 12. Tem 6. 6. E de 12 a... Bem, o 12 não conta, tá? Ah, então tem 5. Agora o 12 conta, porque quando tem esse negócio indica que o número está contando. Então, como não tem no 12, não está contando, ok? Ok. Agora no próximo 12 vai contar, daí tu tem que somar, tu tem que ver quantos 12 e quantos 13 tem na prática, né? 5. 5 também? Beleza. Sim. E o próximo? O 16. Ah, ok. 2. 4. 3. Muito bem, se você não errou nada, é isso aí. Vamos ver. Beleza. E agora você teria que construir um histograma. Você saberia construir esse histograma? Tenho que fazer, colocar os números em baixo e depois colocar os 5, os 3, do 9 até ao 1 e subir as barras. Isso aí. Então, será que você consegue fazer isso? Sim.
Daí faz bonitinho para me mandar uma foto. De preferência colorida, essas coisas, né? Tá bom, senhor. Já fiz, senhor. Já? Uhum. Só que eu não tenho canetas para pintar, então passei a caneta. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui só um segundo. É bom fazer com canetinhas. Sim, mas ficou bem legal, ficou bem legal. Ficou bem bonitinho, deixa eu colocar aqui. É isso aí. Mas note que foi inútil você fazer o TL9, percebe? Sim, Então você não precisava, na verdade não é legal que você faça. É bom que você aproveite bem o papel, né? Então você vai só até o 5. tá bom, Se os senhor. teus dados vão só até o 5, você vai só até o 5 também. Ok, senhor. Daí você tenta fazer o maior possível, né? Que os professores gostam de desenhos grandes. Não, é porque o meu setor nas aulas ele coloca sempre 9, então nós pegamos essa mania de colocar sempre até o 9. Ah, percebi. Então pode mandar a próxima. Ok, senhor. Vamos ver. Thiago registrou. Tá certo isso aqui, Sofia? É registrou mesmo? Sim, No Brasil é registrou. Estranho, era pra ser a mesma coisa, né? Que estranho. Alguém tá errado. Eu acho que é esse livro aí. não. Aqui em Portugal a gente também diz registrou, só que está mais correto dizer registrou. Poxa. O número de golos. Lá no Brasil a gente fala gols, mas eu acho que vocês estão mais certos no português nesse caso. Marcados pelos 20 melhores avançados, que no Brasil é atacante, no campeonato de futsal. O diagrama de caule e folha seguinte representa esses dados. Tomando o valor, se bem que em inglês, né, o atacante é forward. Então, vocês estão bem certos. Forward, senão seria attacker. Traduzindo do inglês. Né? Tomando o valor mínimo para o extremo inferior da primeira classe, agrupa os dados em classes de amplitude 7. Bem, tu já sabes o que fazer, né? Se tu queres que a classe tenha amplitude 7, então você já tem o I daquela equação, que é a amplitude total do teu
dado, né? Sim. Dividido pelo número de classes, que a gente chama de C. Ok? Ok, sim. Esse aqui é o 7. Então eu vou ter que dividir os números. Sim. Ok. Senhor, e é 2 ou é 11? Oi? É 2 ou é 11? Por exemplo, 1 com 1 é 11 ou é 2? 1 com 1 é 11? Que? Não entendi nada que você Senhor, eu estou a falou. dizer, no diagrama de caule-folhas tem Aham, 1 aqui. e depois do outro lado tem mais 1. Isso é mais ou é 11? Pra falar a verdade, eu nem sei o que é esse diagrama de caule e folhas. Eu não tô entendendo nada. Isso aqui é uma tabela de frequência? É o quê? Eu acho que o professor normalmente na aula, quando é 1, 2, no diagrama de caule-folhas, o estudo diz sempre que é 11, Ah, porque é o número 1 com 1, e depois é 11, e depois começa o 12, porque é 2. tá. Tá, então, mas tenta me explicar então esse diagrama. O que que tá dizendo aqui? Por exemplo, o que que é esse 1 aqui? É o número de gols. O 1 com 1 dá 11 gols. Sério? Sim. Pô, então eu não entendi absolutamente nada desse problema. Seríssimo, desculpa, mas não tô entendendo. Eu pensei que. Não sei nem o que eu pensei. Não tô entendendo aqui. Será que tu teria como me mandar uma foto disso? Que eu nunca vi uma dessa assim. Eu E olha que eu quero. tava dando aula de estatística até agora há pouco. Eu não sei se tenho. Não tens no teu livro? Deve ter explicação no teu livro. Ah, no meu livro tenho. É para ir às soluções, tutor. Não, não. Eu queria que tu me enviasse uma foto da explicação do conteúdo, percebe? Onde falava sobre isso. Ah, ok. Hum, Sério, eu acho que é isto. Mas eu não tenho certeza. Não, mas também não é isto. Setor, não tem? Não tem, é? Não. Bem, então vamos ficar sem saber o que é isso, né? Por isso é que eu tinha perguntado, porque normalmente o professor diz que o 1, o 2, o 3 e o 4 é para ali com os números da frente, ou seja, aqui ficava 11, 20, 32, 43 e 50. Depois 11, 11, 11, 12, 12. É, eu. Ah, tá. Acho que agora entendi. Então teve um atacante que fez 11 gols, teve outro que fez 11 gols, teve outro que fez 11 gols, teve outro que Sim, fez 12 sim. gols. Ah, poxa, aí teve outro que Até, fez 20. até aos 52. Tá, mas teve um cara que fez 52 gols. Eu. Sim. Mas pulou do. Que estranho, pulou do 12 pro 20. Esquisito. Mas então tá, né? Se é o que está a acontecer, né? É o que está a acontecer, né? Fazer o quê? Então, beleza. Então agora tu pode criar a tabela de frequência, certo? Sim. Agora eu entendi o que tu quis dizer. Mas eu não entendi bem o que é para fazer no problema, senhor. Agrupa os dados em classes de amplitude 7. A gente não fez classes de amplitude 2 no outro problema? Sim. Então agora tu vai fazer de amplitude 7. Ah, então eu vou ter que fazer o 11 até 11 mais 7. Isso. Ah, ok.
E faço todos os números até o 52, 11 mais 7? Isso. Ah, ok. Que estranho. Por isso que eu achei estranho. Né? Tu vai ter que fazer classes que vão de 7 em 7, né? Basicamente. Então tu vai começar no 11. Então vai do 11 ao 18, né? Sim. Depois do 18, quanto que é 18 mais 7? 25. Depois do 25 ao 32, entendeu? Essas vão ser tuas classes. Ah, ok. Até o 53. Isso, daí não vai ser tantas, né? Se tu fizer de 7 em 7, não são tantas assim. Depois é para mandar, se tudo. Isso. Ok. Já está, senhor. Mande. Good. Muito bem, muito bem, muito bem. Não tenho nada a declarar. Talvez seria interessante você fazer a coluna do lado, né? Dizendo a frequência de cada uma dessas classes, certo? De 7? Não, não. A amplitude é 7, mas a frequência. Quantos atacantes fizeram de 11 a 18 gols? E aí, quantos fizeram de 11 a 18 gols? 6. Isso. Então tu vai colocar 6 do lado e assim vai, né? Ah, ok. Eu vou à casa de banho, tá? Tu já pode ir começando a próxima e já me manda a foto também, tá bom? Ok, senhor.
Tudo bem, vi que você mandou algo. Eu mandei das amplitudes. Aham. Aí, frequências, tu quis dizer, tá bom? Isso. Isso. Podemos ir para a próxima. Tá chovendo aí em Lisboa? Tu mora em Lisboa? Sim, Tá chovendo aí? choveu, mas Aqui o tá senhor não é de chovendo. Lisboa? Não, eu moro em Braga. Ah, choveu aí. Está a chover aqui. Aqui choveu foi, acho que ao meio-dia. Nem sei que horas são. Agora é 3 da tarde? É. Uhum. Let me see your tarefa. Chegou. Um dado fofinho de bebê. Eu não entendi isso. Vamos ver. Ai, meus olhos, não consigo enxergar direito. O que é uma letra, professor? Não. A foto tá maravilhosa. Eu que tô com o olho ruim mesmo. Preciso ir no oculista. Considera a experiência aleatória que consiste em lançar um dado cúbico. Ah, jogar um dado, meu. Não tem muito segredo. Relativamente com essa experiência, ABC os acontecimentos seguintes. A, 2, 3 e 5. O que é isso? Ou seja, tu cai o dado. Quer dizer, tu jogar o dado e cair 2, depois 3, depois 5, né? Sim. E o outro evento é cair o 1, depois o 4, depois o 6. E o outro é o 3 e o 5. Indica um par de acontecimentos que sejam incompatíveis, mas não complementares. Né? Como assim? Como assim? Não entendi. Incompatíveis, mas não complementares. Incompatíveis, eles não terem compatibilidade, eles não fazerem sentido juntos. Né? Ah, esse casal é incompatível. Né? Quando eu falo pro casal de namorados que briga muito, vocês são incompatíveis. Porque não dá para eles ficarem juntos, eles brigam. Então tem alguns eventos aqui que são incompatíveis, que não podem acontecer junto. Como assim, senhor? Por exemplo, minha filha, o B e o C, né? Não podem acontecer ao mesmo tempo. Sim. Porque no B caiu 1, 4 e 6, e no C caiu 3 e 5. Então caíram números diferentes, certo? Sim. Eu acho que é disso que ele está falando. Então são incompatíveis. Ok? Ok. A ideia é essa. Daí você pode pensar assim: o A e o B também tem números diferentes no A e no B, né? Sim. Só que o B e o A são complementares. Você sabe me dizer por que eles são complementares? Porque se completa. Exato. Muito bem. Somar tudo dá todas as possibilidades do que cai num dado, né? Isso mesmo. Sim. Perfeito. Então, por isso que o 5.2 é complementares, o A e o B, né? E o 5.3 é compatíveis, ou seja, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E aí? O A e o B. Isso. Oh, pera, compatíveis não. Tem que ser o A e o C. Porque no A e no C cai os mesmos valores, percebe? Então são valores compatíveis, iguais. Ok, senhor. Sim, Essa é a entendi. ideia. Então, cuidado, uma coisa é complementar, outra coisa é compatível. Pode enviar a próxima, né?
Vamos ver. E aí? Eu tenho que fazer. Tenho que fazer 20 a dividir por 8? 20 a dividir por 8? Sim. Por quê? Porque é a probabilidade do lápis dar amarelo. Se tu fizer 20 a dividir por 8, vai dar quanto? Faça na calculadora. Vai dar 2,5. Tá errado, né? Probabilidade nunca pode ser maior que 1. Sim. Então, talvez seja o contrário. 8 a dividir por 20? Isso. Dá 0,4. Isso. Cerca de 40%, então, né? 0,4 é a mesma coisa que 40%. Então, deixa eu só ver se é isso mesmo. Ao acaso, tiramos sem olhar um lápis da caixa e oferecemos ao Gaspar. Com a probabilidade de ser amarelo. Como tem 20 amarelo... Não, pera, tá errado. Tá completamente errado a tua conta. Ai, ai, ai. Quantos lápis nós temos ao total? 20. Não. Ai, 28. Isso. E dos amarelos são 20, né? Sim. Probabilidade é sempre o que tu tem pelo que tu quer. Quer dizer, desculpa. É sempre o que tu quer pelo que tu tem. Você tem 28. Mas você quer tirar um dos 20. Então era para ser 20 dividido por 28, entende? Ah, ok. Percebeu? É isso aí. É 0,7. 0,7. Isso aí, 70%. Então, leia a 6.2 e pense na resposta. É A O que é A? a resposta. A resposta do quê? Me diz aí, me Do... explica melhor essa pergunta aí, o que está acontecendo, como é que você fez a conta? Não fiz, tu perguntaram sabendo que o lápis dado ao Gaspar era amarelo. Não, calma aí. Olha a pergunta, né? Tem uma conta para fazer aí. Como Ó, assim? vamos aos poucos. Tirou-se mais um lápis da caixa e ofereceu para a Patrícia. Determina a probabilidade de o lápis oferecido à Patrícia ser azul, ou seja, ele quer saber a probabilidade. Ó, determina a probabilidade, ele quer saber uma probabilidade, ele quer conta, quer saber um valor, 30%, Sim. 60%, sei lá. Determina a probabilidade de o lápis oferecido à Patrícia ser azul, Então, sabendo que o lápis dado ao Gaspar era, na primeira opção, amarelo, na segunda, azul. Então você vai fazer duas contas, na verdade. Uma, supondo que o Gaspar, o cara que tirou primeiro ali, tirou um lápis amarelo e depois azul. Então vamos pensar no amarelo primeiro. então o amarelo é a mesma conta de antes, né, senhor? Aqui você não está entendendo a pergunta direito. A gente está querendo saber a probabilidade da Patrícia tirar um lápis azul, certo? Sim. Só que tirar um lápis azul sabendo que antes, para a opção A, foi tirado um lápis amarelo. Veja que se você tirou um lápis amarelo antes de tirar o lápis da Patrícia, você tem menos lápis amarelos na caixa, né? Sim. Então, supostamente, uma probabilidade menor de tirar um lápis amarelo.
Vamos lá, nós queremos tirar um lápis azul para a Patrícia. Então, Sim. E ali na minha equação é o que eu quero. Então, qual é o número dos lápis que eu quero para a Patrícia? Qual é o número de lápis azuis? 8. Então, o que eu quero é 8, certo? Sim. E o T é o que eu tenho. Quantos lápis eu tenho nessa caixa? 27. 27, porque tiramos um antes, um amarelo. Muito bem. Sim. Então, vai ficar 8 a dividir por 27. Então, faça aí, por favor. É 0,2. 0,2, cerca de 20%. Muito bem. E agora a outra pergunta você vai pensar sozinha. É a mesma ideia, tá bom? Mesma ideia. Para o amarelo. Supondo que o Gaspar tirou um lápis. Não. Leia a pergunta, não vou falar, hein? Leia a pergunta. E tenta chegar na resposta. Quando chegar na resposta, me explica. É 19 a dividir por 27. 19 a dividir por 27. Isso, para amarelo, né? Isso aí. Bem, calma aí. Ah! A gente quer que a Patrícia tire um lápis azul, certo? Sim. Então o que a gente quer continua sendo azul, continua sendo 8. Pô, escrever equação aqui tu nem deu bola, né? Não fácil quando a gente entende que em cima é o que a gente quer. A gente está preocupado em a Patrícia tirar um lápis azul. Então qual é a quantidade de lápis que a gente quer? 8. 8, então em cima é 8. Só que agora, para o problema B, você está supondo que o Gaspar. Não é 8. Atenção, tá me confundindo. Não tem mais 8 lápis azuis na caixa. O Gaspar tirou um azul antes. Tem só 7 lápis azuis na caixa. Ok. Ok, sim. Tem 7. Só 7 azuis. Então é 7 a dividir por 27. Maravilha, porque tem só 27 lápis na caixa agora, isso mesmo. É 0,2 também. Então provavelmente tá errado, né? Outro problema lá. Anyway. Deve ter dedo aproximado, sei lá, alguma coisa assim, né? Um deu um 7 alto, outro deu um 7 baixo, provavelmente. Mas entendeu a lógica? Sim. Às vezes tem que contar o que acontece, né? Muito bem. Pode ser, então, né? Eu acho que pode mandar a próxima aí, pelo menos, para eu te dar uma ideia de como faz. E aí? Como é que faz isso? Ser o PA, PB, PA, PC, Probabilidade PD. de eventos A, B, C, D. Ah. Ou seja, a probabilidade do PA do A é maior que a probabilidade do B. Isso. A probabilidade do A é igual a do C, a probabilidade do D é 0 e a probabilidade do E é 1. Um acontecimento certo, uma coisa que você tem certeza que vai acontecer. Qual dessas 4 opções é uma coisa que você tem certeza de que vai acontecer? O primeiro. Errado. O último. Se a probabilidade do último acontecer é 1, é 100%. Ah. Entendeu? Sim. Um acontecimento impossível. Qual dessas aí é impossível? Primeiro, segundo ou terceiro? O terceiro. Terceiro. Probabilidade igual a 0 não vai acontecer nunca. Sim. Isso, então aqui é B. Acontecimento equiprovável ali, a D. Qual que tu acha que é o equiprovável? Tem a mesma probabilidade, a probabilidade igual. É o 2.
Exato. Então, para o outro sobrou apenas o C, não é mesmo? Sim. Um acontecimento possível. PA ser maior que PB, uma possibilidade aí, né? Muito Uhum. bem, muito bem. Então tá bom, bem, eu acho que é isso. Eu acho que foi bem bom para uma primeira aula, né? Primeira vez que a gente vê isso, já fizemos tanto exercício assim, né? Uhum. Foi bem legal, foi bem legal. Na próxima aula tente me trazer mais questões que você tentou fazer e não conseguiu, hein? Ok, senhor. Então tá bom. Tchau, tchau, Tá, valeu. senhor. Tchau, tchau.